E aí tá, aí foi como é que foi você, Thiago, sem ser o Thiago cantor? Uhum. Como é que foi isso pra você, internamente, pessoalmente, viver isso, de ver que... de desconstrução mesmo, né? De ver que às vezes estava ali a oportunidade que você não tava olhando, de se enxergar de uma outra forma, de achar o caminho do português. Como é que Sim. foi essa fase pra você? Eu acho que normalmente, pelo menos pra mim, assim, eu acho que vai ter um entendimento do que é depois que passa um tempo, assim, né? Acho que quando a gente tá vivendo, a gente não tem muita noção quando tá no olho do furacão, né? Foi um momento bem intenso, assim, muita coisa acontecendo, muita exposição, muito olho, muita vontade, né? De todos os lados, assim, todo mundo querendo um pedaço, todo mundo querendo fazer parte daquilo, né? O que é natural, né? Acho que tudo que é luz acaba atraindo olhares, né? E a gente acaba, às vezes... Bom, eu sinto que para mim foi muito legal, porque eu sempre tive pé no chão, assim, mas ao mesmo tempo foi bastante, assim. Para mim foi cansativo. Foi lindo porque mudou minha vida, assim. Sim. Hoje eu vivo disso por causa de todos esses movimentos, né? Mas eu sinto também que foi me desgastando, sabe? Eu acho que eu não soube, talvez... Essa coisa de ter que aproveitar muito o momento, sabe? Assim, e não ter muita percepção de tal... Legal, aproveitar o momento, mas cuidar também da saúde, cuidar também disso aqui, cuidar disso aqui, né? E quando... Eu acho que enquanto eu tava vivendo, eu tava só assim... Bora, tem programa, vamos fazer. E acho que isso... Aí, daqui a pouco, chegou a conta, assim, e eu tava assim... O que tá acontecendo, assim, né? O que me pegou... Teve uma época que eu não conseguia dormir. Eu acho que eu fiquei meio ansioso mesmo, assim, uma ansiedade. Teve uma época que foi bizarra, assim, que eu fiquei, acho que 1 mês sem dormir. Era a coisa mais estranha, assim, de deitar com sono, cansadíssimo, e não conseguir descansar. Aí eu tinha a sensação que eu dormia, mas não dormia, assim. E isso, aí eu comecei a perceber, acho que tem alguma coisa esquisita acontecendo. Aí eu pedi pra dar um tempo, assim, tirei tipo 1 mês, 2 meses, sei lá, de férias. E isso mas eu ainda estava em meio a trabalhos, assim. Uhum. E eu estava prestes a tirar um tempo mesmo, e aí rolou um super encontro lindo, que foi com o Milton Nascimento. Isso foi em 2017. Ali foi, então, 2015, 16, 17, de uns 3 anos de bastante coisa acontecendo. Isso você já estava no quarto álbum? Esse era o quarto, era o Troco Likes. Isso tudo ainda era o Troco Likes. Ah, tá. Foram 3 anos ali de trabalho com o Troco Likes. E aí, então, Aí teve esse encontro com o Milton, que foi lindo, a gente escreveu uma música juntos, aí rolou um convite pra gente fazer uma mini turnê juntos. A gente fez 7 shows pelo Brasil, eu e ele, era voz e violão, só nós dois no palco, assim. Foi incrível, assim, tá na presença dele, só de conviver com ele, assim, toda a musicalidade dele, a alma linda que ele é, né? Enfim, então isso já foi um resgate, assim, para mim, foi um momento bonito, assim, um pouco mais tranquilo, mas ali foi o momento que isso foi, então, metade daquele ano até o final. Aí quando chegou novembro, dezembro, eu disse, vou ter que tirar um tempo mesmo, assim, porque eu não tava mais sentindo as coisas, era assim, subir no palco não tinha mais graça para mim, não tinha mais a sensação de, que gostoso fazer música, que isso, que aquilo, era muito... Tava insensibilizado mesmo. Esse que robótico, né? Esse que foi o momento que eu entendi, assim, acho que eu preciso realmente dar um descansinho, assim. E quando eu fiz isso, aí foi início de 2018, aí eu dei um aviso pra galera, né, vou dar um tempinho. Você não falou por quanto tempo seria, né? Não, até porque eu nem sabia. Nem você sabia. Naquele momento eu não sabia nem o que ia ser, o que eu queria fazer mais, assim, a sensação que eu tinha é que eu não queria mais viver isso, sabe? Porque eu tava tão insensível para aquilo, eu decidi, bom, eu só faço isso porque eu amo fazer isso, né? Porque eu gosto de sentir as coisas e acho que é isso que eu quero fazer por causa disso. Foi por isso que eu comecei, né? Quando eu era criança, nem sabia o porquê que eu estava fazendo, mas eu estava lá sentindo aquilo, né? E eu perdi isso de alguma forma, né? Então, ali eu disse, galera, obrigado, mas eu
precisar dar um tempo, e foi bem isso, assim, não tinha um prazo. Mas e a galera entendeu, assim, a equipe, até, enfim, quem tava junto entendeu, ou só, respeitou, mas não... Não, acho que super, porque não tinha uma grande estrutura também dependendo disso, sabe? Minha estrutura sempre foi bastante enxuta, assim. Naquela época eu já estava fazendo show voz e violão bastante, assim, então não era uma grande estrutura que dependia de mim, então a gente conseguiu realocar as pessoas em outros trabalhos também e tudo fluiu, assim, não foi um problema nesse sentido, né? Sim. Eu acho que a questão maior foi do entendimento das pessoas de fora mesmo, assim, do entendimento, tá, mas e aí, né? Pra onde você vai? O que você vai fazer, né? E nem eu sabia, assim, tanto que nas primeiras semanas bateu um arrependimento, assim, Tá brincando. que eu fiz, né? Por que eu parei? Por que eu ainda tava numa inércia, assim, de tipo, tava 100 por hora ainda e sentia que eu tinha puxado o freio, só que o corpo ainda tava indo. Então eu sentia, tem que estar postando, tem que estar não sei o quê, tem que estar presente, senão as pessoas isso, aquilo, né? Uhum. Passou esse momento, eu senti um alívio. aí foi delicioso, assim, porque eu comecei a fazer umas coisinhas que eu tinha perdido o contato, assim mesmo. Eu viajei pra fora, eu quis ficar num lugar mais anônimo, assim, tipo... Pra onde você foi? Eu fui pros Estados Unidos, fui pra Califórnia, fui pra Los Angeles. Sozinho. Fui sozinho, mas fui porque também tinha algumas pessoas conhecidas, então eu já tinha mais ou menos uma basezinha. Um grande amigo meu, que é o Matheus, que é guitarrista, o Matheus Assato, que estava morando lá, tal, não sei o que, ele foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei lá e a gente começou a conviver mais como brother, assim, tipo assim, bora sair para comer um hambúrguer, coisas que eu não tava mais fazendo, sabe? Vamos só no mercado comprar, sei lá, alface, qualquer coisa. As coisas assim que eles tinham perdido, sim. E aí eu fui resgatando real, assim, a minha vontade de viver mesmo, assim, porque eu acho que eu tava num lugar meio tristonho, assim. Eu não sei exatamente, porque eu não cheguei a me consultar para ver, mas eu acho que eu tava num processo de tristeza mesmo, assim, numa falta Depressivo. Não é, talvez algum estágio de depressão, assim, mas não sei necessariamente, porque eu não me consultei para isso. Uhum. Você tomou essa vontade sozinho, você quis fazer isso por conta, assim? Sim. Não porque com a ajuda de, enfim, psicológica, Não tive um acompanhamento na época e até aquele momento eu nunca tinha feito terapia, sabe? Não era uma coisa que eu tinha, que estava no meu radar, assim, não estava no meu vocabulário, né? Buscar esse tipo de ajuda, né? Mas foi ótimo, acho que instintivamente acabou sendo uma coisa que me salvou mesmo, assim, porque... Um escape, né? Porque foi isso que foi me trazendo de volta para a sensibilidade, né? Que eu vivo disso, né? Eu vivo só de sentir, basicamente. E eu não estava sentindo nada, né? Quanto tempo você ficou afastado, fora? Então, aí foram 6 meses, esse primeiro período, que eu fiquei... Morando fora. Tá, e aí nesse tempo você não pensava de, meu Deus, preciso voltar, ou já planejava uma volta? Como que era? Você não se cobrava? Não, eu não estava nem pensando nisso. E ninguém também cobrava, assim, ninguém tentava falar alguma coisa? Eu acho que de alguma forma existia essa conversa, assim, mas não estava muito claro, sabe? E aí, assim, de alguma forma eu continuei trabalhando, porque eu continuei produzindo algumas coisinhas para outras pessoas. Tipo, eu tava em contato com a música. Eu tava ainda, em contato, aí eu às vezes pegava o violão, às vezes eu comecei a tocar piano, que tinha um pianinho lá onde eu tava. Então eu tava de alguma forma... Tava vivendo, mas não tava alimentando o bichinho da música. E você ficou sem celular ou sem as redes sociais? Fiquei sem as redes. Com o celular você mantinha contato ali com família, amigos? Sim. Agora, uma pergunta. Você excluiu os aplicativos do celular? Excluí. Você não tinha nenhuma curiosidadezinha assim de ver? Não. E site de notícias? Tu diz na... Tipo G1, sei lá. Mas pra pesquisar o quê? Assim, pra saber da do vida? Mundo, Não. Eu tava inteirado do mundo, assim. Eu só não tava... Não, eu tava participando da vida, né? Mas eu só não tava, assim, me colocando à disposição de ser um objeto daquilo, né? Entendi. Assim, tipo...
saibam disso sobre mim, né? E também não estava muito naquela ideia de estar ali me alimentando daquela forma, sabe? Foi diferente, assim. Eu queria lembrar o que aconteceu nessa época que ele estava fora. Quais foram os grandes 2018, acontecimentos? né? 2018. 2018. Então, você ficou. Você falou que foi no começo do ano, né? Foi o começo do ano, aí foi até metade do ano. Eu tava pensando em ficar lá. Eu já tava tirando o visto, tipo, vou ficar aqui, vou começar uma vida aqui, vou começar, sei lá, produzir, escrever música pra trilha sonora. Voltou um pouco dessa ideia, assim. No começo. Sim. Pra resgatar. Eu sempre gostei dessa coisa de fazer pelo fazer e não necessariamente por estar no holofote da coisa, sabe? Eu acho que é legal. É uma plataforma linda. E hoje eu sei lidar um pouco melhor com isso. Mas eu gosto de fazer porque eu gosto de fazer, não porque eu gosto de aparecer. Acho que isso é uma coisa que ainda é um duelo, assim, que às vezes eu me pego, deixa eu entender como é que eu vou lidar com isso aqui, porque às vezes, nem sempre eu gosto de estar nessa posição de ter que estar aparecendo. Sim, sabe? entendi. Eu gosto do fazer mesmo. Mas e aí, em relação ao dinheiro? Como é que você planejou? Você falou, você fez o pé de meia para Felizmente, aqueles anos anteriores me fizeram um bom pé de meia, assim, né? Porque eu morri de trabalhar. E aí, então, eu fiz uma reserva boa. Os meus gastos não eram muito grandes também. Eu nunca tive nada muito luxuoso, esotérico. Mas deu super, assim, para viver uma vida tranquila, assim. Não era uma coisa que você falava, em algum momento eu tenho que voltar por conta... Não era uma coisa que preocupava, tipo, que era relevante na época? Naquele momento, felizmente, não. Sim. Felizmente não, porque... aí isso se tornou uma coisa que não criou uma pressão a mais onde não teria sido legal, talvez, sabe? Gente, naquele como momento. é uma vida sem rede social atualmente? Deve ser muito boa, né? Pois é. Eu não consigo imaginar. Eu também não dá. É muito louco como a gente está ali o tempo inteiro, né? O tempo assim, inteiro. É difícil. No automático. No automático, é. Não, e assim, ó. Você nem vê nada. vê o que você tá vendo, Sim. você tá vendo.